Convidamos agora para fazer uso da palavra o diretor executivo do Interlege, o senhor Márcio Coimbra. Boa tarde. É com enorme satisfação que nós recebemos aqui as nossas painelistas. É com enorme satisfação que acompanhamos todos que estão conosco na TV Senado e também conosco nos nossos canais interativos. Participam deste evento pelo E-Cidadania e também pelas nossas plataformas digitais no YouTube, tanto do Senado como do Interleges. Eu fico muito feliz de estar aqui nesse webinar entre mulheres extremamente bem-sucedidas no mercado de trabalho e na política. Eu não tenho dúvida de que esse auditório, se não fosse o problema do coronavírus e todas as limitações que nós estamos tendo de acesso ao público, estaria lotado nesse momento se nós não tivéssemos essas limitações. Mas, de forma alguma, nós pensamos em qualquer momento em suspender o evento, porque ele é muito importante para a sociedade. Portanto, nós resolvemos transformá-lo em um webinar, onde todos conseguiriam ter acesso a todas as discussões que aqui serão travadas, todas as discussões que nós vamos ver ao longo dessa tarde, e nós poderemos depois, em nossos canais digitais e também pela TV Senado, continuar a debater esse assunto. É impossível fechar os olhos para a importância da participação feminina. E eu não falo apenas de diminuir a desigualdade, que é fundamental, mas do potencial das mulheres para contribuir com a expansão da economia global. O relatório da OIT, Organização Internacional do Trabalho, mostra que o aumento da participação feminina no mercado de trabalho poderia expandir só a economia brasileira em até 382 bilhões de reais, além de ampliar as receitas tributárias em 131 bilhões. Mas o crescimento ainda é lento e muito desigual. Se compararmos com a participação dos homens no mercado de trabalho, hoje as mulheres vêm ganhando espaço graças aos próprios esforços. E isso é muito mais importante do que qualquer outro sistema de inclusão, quando a mulher, pelo seu próprio esforço, consegue abrir esse caminho. E aqui vale ressaltar que a maioria de vocês enfrenta diferença salarial, discriminação e sobrecarga. Obstáculos que impedem as mulheres de avançar na busca por maior igualdade de oportunidades. As condições de trabalho e a hierarquia nas instituições ainda desfavorecem as mulheres em relação aos seus colegas do sexo masculino. Os cargos de chefia ainda são exercidos na maioria dos setores por homens. E aqui eu trago a minha experiência pessoal. Durante o tempo que eu respondi pela diretoria da Apex Brasil, eu tive na minha equipe a maioria das minhas gerentes formadas por mulheres. Então, a maioria da minha equipe foi formada por mulheres. Não porque elas eram mulheres, mas porque elas eram profissionais competentes e assim se destacavam no seu trabalho. Uma das minhas gerentes, que era a gerente executiva do meu gabinete, Luciana Bortolotti, que é um exemplo de executiva, é uma pessoa que tem experiência para, inclusive, cargos de direção dentro da Apex Brasil, assim como várias das outras mulheres que ocuparam várias das gerências enquanto eu estava lá. Aqui, no Interleges, enquanto diretor executivo, eu tenho a minha coordenação mais importante, que é a que trata de toda a área de relações institucionais e o Interleges e todas as oficinas e todos os treinamentos que nós levamos para o país. Eu tenho uma mulher, que é uma servidora do Senado, Dinamar Rocha, uma profissional altamente reconhecida e altamente capaz, que antes de passar pelo Senado também já passou pela Polícia Federal como delegada. Então, nós temos mulheres extremamente capazes em lugares chaves para assumir posições de comando.
Para a conquista de cargos de liderança, portanto, o caminho é árduo. De acordo com o IBGE, o número de mulheres em cargos gerenciais é de apenas 38%. Eu acredito que a política é uma das áreas mais importantes para diminuir essa disparidade, com a elaboração de políticas públicas para beneficiar as mulheres. Mas falta representatividade feminina também nessa área. Após a eleição de 2018, a bancada feminina ocupa 15% das vagas na Câmara dos Deputados. E nós contamos, eu lembro, que com uma renovação de praticamente 50% na Câmara Baixa. Aqui no Senado, na Câmara Alta, as mulheres representam 13% da casa, o que é muito pouco. Dos 81 senadores, 12 são mulheres, o que levanta dúvidas sobre a inclusão da mulher em decisões governamentais. Mesmo no mercado de relações institucionais e governamentais, as mulheres são minoria e representam 40% dos profissionais. E eu estou falando de um mercado que, assim como a atuação política, contribui sobremaneira para o fortalecimento da democracia, tendo em vista que possibilita a participação da sociedade civil na elaboração das políticas públicas. Aliás, nem haveria democracia se a sociedade não pudesse contribuir com o trabalho do governo e do parlamento na elaboração de propostas que possam virar leis. A atividade de relações institucionais e governamentais é imprescindível na medida em que permite o acesso à informação e à igualdade de conhecimento entre instituições oficiais, empresas e entidades ou pessoas. E aqui eu queria fazer um agradecimento público à Carolina Venuto, que é uma das vice-presidentes da ABRIG, da Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais, que vai aqui mediar esse evento e que é uma enorme parceira do Interleges em todos esses encontros e debates que nós realizamos aqui. Aproveitamos março, que é o mês da mulher, para debater a atuação feminina nesse segmento e reforçar o nosso incentivo para ampliar o número de mulheres em processos decisórios. É importante ressaltar que o Interleges é referência nacional no processo de modernização e integração do poder legislativo brasileiro e também colabora com as assembleias legislativas e câmaras municipais no cumprimento das leis que dispõem sobre acesso à informação e à transparência no legislativo. Essas câmaras e também assembleias legislativas que nos acompanham agora ao vivo. Para encerrar, quero dizer a vocês que sigam em frente sempre. E eu vou continuar trabalhando para que os homens, mesmo aqueles que não compreendam as mulheres, aprendam a respeitá-las. No trabalho, na escola, na cidade e no campo, e na vida. Portanto, eu queria agradecer muito a presença de vocês. A presença de vocês engrandece o Senado Federal e nós ficamos muito contentes em poder receber todas aqui para essa discussão de hoje à tarde. Eu gostaria de chamar agora um vídeo da deputada Celina Leão, que é presidente da Frente em Defesa da Mulher na Câmara dos Deputados, que infelizmente não pôde se deslocar para estar aqui hoje em função das limitações que nós estamos tendo de locomoção. Em função dos problemas que nós estamos enfrentando de saúde no Brasil, em função do coronavírus. Então, eu queria chamar a mensagem que ela gravou para todos nós nesse momento. Muito obrigado.